Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje o tema é muito importante. Vamos falar sobre as dívidas. Você sabe que muitas pessoas, infelizmente, caem nessa armadilha e precisam aprender a como sair delas. Se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, não saia daí, porque o Lições da Bíblia só está começando. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos para a gente começar o estudo da Palavra de Deus. E como você sabe, é sempre uma grande bênção estudar a Bíblia. Nosso convite é que você também desenvolva esse hábito de refletir sobre a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem falado a você. Nesse trimestre, nessa temporada, nós estamos conversando aqui sobre como administrar corretamente os recursos que Deus colocou em nossas mãos, como ser mordomos fiéis do nosso Senhor, que em breve vai voltar para nos buscar, para viver para sempre com Ele. Bom, para a gente começar o nosso estudo, eu vou fazer como faço toda semana, apresentar aqui os nossos queridos amigos, convidados. Aqui à minha esquerda, o pastor Marcelo Carvalho. Que bom ter você mais uma vez conosco. Obrigado, amigo do convite. É sempre bom estudar a Bíblia. Muito obrigado, pastor Marcos Bonfim. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, estou desfrutando dessa temporada. Está sendo uma bênção para a minha vida estudar esses temas também. Que bacana. Pastor Elton Júnior, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, amigo, e eu quero louvar a Deus com meus colegas aqui hoje por esse tema tão relevante que a gente vai abordar na sequência. Exatamente. Pastor Elton, por favor, ora para nós. Oremos. Pai, mais uma vez nós vamos nos debruçar sobre a Tua vontade, vamos verificar qual é o Teu querer para a nossa vida. Rogamos que o mesmo Espírito que inspirou os Teus servos a produzirem a Tua palavra, que Ele também ilumine a nossa mente para compreendê-la adequadamente. Amém. E mais do que isso, dá-nos a disposição de colocar em prática as verdades que vamos verificar aqui nesta oportunidade. Amém. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre cada amigo que nos acompanha em sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema é lidando com as dívidas. É o tema de hoje. Realmente é um tema muito importante, preocupante e que infelizmente é um flagelo na vida de muitas pessoas, né? O próprio Guia de Estudos traz aqui o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 7, e usa expressões fortes que acabam tocando no aspecto da dívida. O rico domina sobre o pobre. E a forma de o rico dominar sobre o pobre é financeiramente, né? Emprestando, com juros altos, fazendo a pessoa ser uma espécie de escravo daquele que emprestou, né? E o que pede emprestado é servo de quem empresta. Pastor Bonfim, a gente não nasceu para viver assim, né? Nós nascemos para ser livres, mas a dívida é uma maneira de aprisionar alguém a outra pessoa. É uma escravidão, tanto quanto a escravidão física ou outro tipo de escravidão, né? É a escravidão moderna. Hoje a gente tem uma grande parte da sociedade aprisionada nesse tipo de escravidão. E não precisaria estar lá. A dívida, ela não é privilégio só de pobre, ela é privilégio de ricos também, porque ela não depende de quanto você ganha, assim como a economia, a poupança. Ela depende da cabeça que você tem, que você desenvolveu, né? A mentalidade que você tem. As pessoas que estão voltadas para o consumo, elas têm muita probabilidade de estarem endividadas, né? Na verdade, Deus tem uma sequência de eventos financeiros que a gente precisa respeitar. Ela começa com trabalhar. Você trabalha primeiro, aí você ganha depois. Aí você dá, aí você economiza e só então você gasta. Só que hoje, essa sequência está completamente invertida. Você começa gastando e depois você vai trabalhar para correr atrás de um dinheiro que você já gastou, né? Então, você perde, inclusive, a motivação para trabalhar. Você trabalha, mas você sabe que aquele dinheiro já não é mais seu. Então, Deus não planejou esse tipo de vida para a gente. Deus planejou que a gente trabalhasse e ficasse satisfeito com o resultado do trabalho, né? É o digno trabalhador do seu salário. Então, eu devo ganhar o salário, eu devo agora, depois do trabalho, ganhar o meu salário, eu devo, então, dar, economizar e, então, gastar.
né? Quando eu tenho dinheiro para gastar, eu vou lá e compro à vista. Não preciso fazer prestação, não preciso ficar devendo e viver livre com o que você tem e não com o que pertence aos outros, né? E não gastar tudo, né? Gastar a parte designada à sua necessidade naquele momento. Às vezes as pessoas compram com o olho, né? Vamos chamar assim, né? Compram sem necessidade, às vezes. A maior parte das dívidas, a maior parte, não todas, estão relacionadas a coisas que a pessoa nem precisava ter, mas Cobiça dos olhos, a concupiscência dos Foi, olhos, exatamente, que citou Jesus, né? Exatamente. Pastor, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, ele sempre tem 3 perguntas diante de qualquer compra. Ele diz o seguinte, olha, eu preciso disso agora. Eu tenho para pagar isso agora. Então, se você faz essas 3 perguntas diante de qualquer coisa que está se oferecendo para você, eu acho que não existe uma sociedade que mais ofereça coisas do que a nossa, né? Na história do mundo, porque quando você vai, por exemplo, no shopping, as coisas parecem que quase que pulam no seu colo para que você as leve para casa, né? Mas se você pensa, eu preciso disso, se eu não preciso, pronto. Para que eu vou comprar? Às vezes a gente compra coisas para impressionar pessoas que não estão nem aí para nós. Exatamente. Aí você pergunta, qual é o sentido de eu ter isso? Então, eu preciso disso agora. E eu tenho para pagar isso agora. Eu tenho um exemplo, pastor, na minha família, de um tio meu, um homem muito simples. E ele conseguiu aprender a profissão de padeiro. Nós sabemos que, em qualquer lugar do mundo, o padeiro não ganha assim milhões. Ele ganhava ali o seu salário, né, razoável, mas escolheu viver uma vida simples. Trabalhava todos os dias à noite para o pãozinho ficar pronto de manhã. Então, enquanto as pessoas estavam comprando pão, ele estava indo para casa para dormir. Né? Quando ele morreu, ele deixou, rapaz, é incrível, né? Um homem que viveu uma vida simples, simples, simples. Ele deixou para minha tia a casa deles, deixou uma casa de aluguel, deixou um carrinho e deixou a aposentadoria para ela. Toda vez que eu olho esse exemplo, eu falo assim, como pode, cara, um indivíduo que ganhava tão pouco, um homem simples, deixou minha tia muito bem. Então, esse é o exemplo daquilo que o pastor disse. Se você sabe organizar a sua vida, não tem como você ter tantas dificuldades financeiras como a gente vê a sociedade hoje toda endividada. É a prova de que não é o tanto que você ganha que tem mais valor, é o jeito que a sua cabeça funciona. Né? Perfeito. Eu lembrei de uma frase do Warren Buffett, muitos de nós conhecemos, né, um dos homens mais... O investidor do mundo. É, exatamente, mais reconhecidos por essa qualidade, né? É até chamado o oráculo de Omaha, né? Como chamam ele. Ele diz assim, que ao invés dele pensar, falando da inversão, né, do contexto, ao invés de pensar em quanto ele vai guardar depois de gastar, ele pensa em quanto ele vai gastar depois de guardar. É muito interessante isso. Ele inverteu exatamente como bem colocou o pastor Marcos aqui e foi bem apresentado aqui pelo pastor Marcelo, essa ideia. Hoje a gente vive justamente o contrário, né, da pirâmide. A gente deveria primeiro guardar para depois gastar, né? Gastar seria a última coisa, né? Mas o pessoal hoje gasta primeiro, inclusive sem, às vezes, ter o trabalho, sem ter garantias de que vai receber, né? E gasta, às vezes, mais do que ganha. Né? Cheque especial, crediário a perder de vista. Cheque especial é o nome, né? É um nome mentiroso, né? Especial, não, cheque terrível, né? Exato. A gente, antes de casar, precisa fazer alguns contratos em várias áreas da vida. E essa precisa ser uma das áreas da vida, né? Eu me lembro de conversar com a minha esposa sobre isso, que ia ser minha futura esposa, né? E o nosso contrato, nesse aspecto aqui, foi de que tem dinheiro, compra, não tem dinheiro, não compra. Espera. Né? E não significa que você vai ficar sem. É que às vezes a gente não dá oportunidade a Deus de prover aquilo que nosso dinheiro não pode comprar e que a gente precisa. Eu preciso, mas eu não tenho dinheiro. Pode ser que Deus queira me dar de outra maneira, então vamos esperar, vamos orar sobre isso. Mas eu quero resolver o assunto da minha maneira, naquela hora, então eu compro sem ter dinheiro, utilizo o crediário, que espertamente o mundo me oferece, e que vai ganhar dinheiro em cima das minhas costas com os juros que eu vou pagar, né? E eu não dei a Deus a chance de me atender da maneira como Ele acha melhor. Se Ele acha que eu preciso daquilo, Ele pode prover.
Se há uma necessidade, ele promete. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, satisfará cada uma das vossas necessidades. Dá para Deus a oportunidade dele prover. E você não pega um dinheiro que você não tem, que não é seu, que você não ganhou. Ah, mas vai entrar. Vai entrar, mas não entrou ainda. Então, espera entrar. Quando entrar, você vai lá e compra. Porque se você comprar sem o dinheiro entrar, Satanás vai dar um jeito desse dinheiro não entrar para você ficar endividado. Porque a dívida, de acordo com os conceitos espirituais, é uma armadilha satânica para fazer, inclusive, diminuir sua fé. Você pensa, olha como Deus não está me abençoando. Não é que Deus não está abençoando, eu pus o pé na armadilha. E a armadilha, alguém puxou a corda e meu pé ficou preso. E é uma escravidão, né? Foi bem colocado aqui no início, né, da nossa conversa. É um tipo de escravidão, né? Eu vou citar uma outra frase que é um pouquinho longa, de um indivíduo chamado Baster. Ele é um indivíduo que entende de finanças. Eu acho que essa frase aqui, ela explica bem como é que a vida de alguém endividado, ela é uma vida de aprisionamento e ela machuca e tira a fé, mina a fé, né? Ele diz assim, só o poupador tem uma boa vida. Quem não poupa não tem reservas, tem de viver e pagar contas com o que ganha no fim do mês. Como não tem reservas, tem que comprar tudo a prazo, pagando mais caro devido aos juros, acabando por gastar mais dinheiro para ter as mesmas coisas. Então, quer dizer, eu posso comprar esse casaco aqui ou essa roupa por um valor e o senhor comprar por um valor menor do que o meu. Se eu comprar a prazo, vou pagar mais do que você. E isso não significa uma coisa boa, né? Posso fazer um parênteses? Claro. Se você vai comprar prazo, você vai pagar prestação. Exato. Então, por que você não paga prestação para você antes de comprar? Exato. Você paga para você, você guarda esse dinheiro, depois você vai lá e compra por metade do preço que você poupou, às vezes, muitas vezes. Perfeito, perfeito. É muito melhor receber juros do que pagar juros, né? Claro. Mas, infelizmente, alguns não vêm assim. E aí ele termina dizendo assim, ó, com dívidas e carnês, tudo que ganha fica comprometido. E aí vem o pior, a pessoa não pode parar de trabalhar. Olha que coisa terrível. Não pode parar de trabalhar, porque se ele parar de trabalhar não tem o almoço, não tem o jantar, não tem o transporte, não tem educação. Isso é terrível. E aí ele termina dizendo nessa frase assim, perde-se o prazer da vida. Né? E eu acho que isso é o principal problema, porque mina a fé, né? Uma pessoa que tem problema financeiro, ela não dorme direito, ela não estuda a Bíblia direito, ela não ora, não confia em Deus, ela não faz nada na vida espiritual adequada. Casamentos nem adora. Não acabam por causa, né, pastor? Nós que já trabalhamos aí com o departamento de família, a maioria dos casamentos que acabam, o problema é por causa de dinheiro. Não é questão de traição. O maior problema é financeiro. Um não consegue administrar, ou então... Outro gasta demais. O outro gasta demais, não aceita entrar dentro do padrão da família, aí choque. Pronto, não tem como conviver mais. Parte do meu trabalho é dar aulas de educação financeira, baseada na palavra de Deus. E eu me lembro uma vez, em Santa Catarina, uma mulher me disse, pastor, a gente já não tem rua para chegar em casa. Porque qualquer rua que a gente escolha, meu marido está devendo para alguém naquela rua. Nossa. Então já não pode ir por aquela rua porque vai ser cobrado. Aí vai por outra, mas aqui ele também deve. Aqui na outra rua, nós não temos como mais chegar em casa, só se chegar de helicóptero, porque por onde eu chegar em casa, alguém vai e não tem dinheiro para pagar o helicóptero. Ele não tem dinheiro para pagar o helicóptero e então... Você sabe quando você contava a história do seu tio, você falou uma palavra que eu acho que é a chave. O segredo do sucesso dele e de qualquer pessoa nesse sentido. Simplicidade. Nós vivemos numa sociedade que glamoriza a sofisticação. Então, a roupa tem que ser a mais bonita e da moda, o item tecnológico tem que ser o mais recente e você precisa atualizar constantemente. O carro tem que ser o do ano e com os itens embarcados nele que fazem de você uma pessoa diferente, especial. Então, uma série de valores são incorporados na publicidade, que é esse mecanismo de instigar você a comprar aquilo que você não precisa, para enganar você, fazendo você pensar que ao adquirir aquele produto, ainda que não tenha dinheiro, você vai ser uma pessoa melhor. Porém, o indivíduo sábio, ele não entra nessa roda. Ele absorve a simplicidade de Deus. Ele percebe que existe beleza, que existe valor nas coisas simples da vida, que essas coisas satisfazem. E aí ele vai construindo uma base sólida para si
E para sua família, você falou, por exemplo, da sua tia. Ele faleceu e a sua tia ficou Amparada. amparada. Portanto, ele era um homem prudente, um homem sábio. Mas tudo isso por causa de uma palavra simples. Simplicidade. É. E Ellen White fala muito numa palavra que às vezes a gente esquece, eu acho que no contexto norte-americano é mais comum essa palavra, que é a palavra frugalidade, né? Que é viver de maneira assim, menor do que as minhas possibilidades, né? O segredo, eu creio que de uma vida sem dívida, para a gente evitar o problema da dívida, ou assim, prevenir o problema da dívida, é sempre viver com menos do que se ganha. Se eu gasto tudo que eu ganho, eu já estou com problemas. Porque uma hora vai aparecer um problema, uma dificuldade não prevista, um acidente no caminho, minha família vai ficar doente, eu vou precisar ajudar o pai, a mãe ou alguém, e aonde vai sair o recurso se eu gasto tudo? Então, eu tenho que gastar sempre menos. Para ter uma reserva. Exato. Uma reserva. A figura que meu pai usava era a figura de um funil. Ele sempre falava isso em casa. Toda casa tem um funil, né? O funil ele serve para você pegar derramar bastante conteúdo e sair pouco, né? Você quer direcionar. O problema de algumas casas, dizia ele, é que o funil está virado Invertido. com a boca para baixo. Entra né? pouco e sai muito. E sai muito. Então você sempre vai, como você disse, né? Precisa entrar mais do que sai. Você tem que gastar menos do que... Pastor, só citar o exemplo de Abraão. Abraão era um indivíduo muito rico. Aí Deus chega e disse assim, ó, eu vou te dar um país inteiro. Pois ele andou no país todo, ele nunca comprou um pedaço de terra. Para não dizer que nunca comprou, só comprou o túmulo da esposa. Aquilo que o pastor disse. Para que você vai comprar se eu vou te dar a terra? Espera. Exatamente. Você vai gastar dinheiro com isso para quê? Então, Verdade. você já sabe. Olha, gente, a gente está aprendendo coisas muito, muito especiais. Espero que você esteja anotando essas dicas aí e aplicando na sua vida para ser feliz. Eu quero recomendar que você tenha esse material, que é uma grande bênção, a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos que acompanha aqui a nossa discussão e que pode abençoar a sua vida todos os dias. Quer saber como adquirir? É só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com lições da Bíblia para receber orientações muito preciosas sobre como administrar bem nossos recursos e não cairmos na dívida e também como sair da dívida. Bom, se você está assistindo esse programa e está enfrentando o problema da dívida ou está com medo de enfrentar esse problema, eu vou fazer uma sugestão para você que eu acho que vai te ajudar muito. E foi pensada especificamente essa oferta agora para você. E você não tem que gastar nada, você já está com problema de dívida, não quer se endividar, vai gastar dinheiro? Não precisa. Como é que é? É só você enviar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, esse número, e para que você receba esta revista aqui, que foi escrita pelo pastor Antônio Tostes, diretor do sistema aqui de comunicação da Novo Tempo, da rede Novo Tempo de comunicação, e aqui ele dá dicas muito importantes sobre como você administrar seus recursos. Educação financeira à luz da Bíblia. Veja, a Bíblia é um manual para tudo na vida, inclusive sobre como administrar seus recursos. Então, a dívida está te assustando, está ameaçando você, você está com problemas por causa de endividamento, esse material aqui vai ser uma bênção na sua vida. Já sabe como fazer, manda um WhatsApp aí, faz um pequeno cadastro que a gente envia para sua casa essa revista sem nenhum custo, porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando sobre dívida agora? É o seguinte, o que a Bíblia tem a dizer sobre as causas da dívida? A gente não foi feito para ser escravo de ninguém, muito menos ter dívida. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão escravizadas na dívida. Pastor Elton, vamos falar um pouquinho assim de motivos pelos quais muita gente cai na armadilha da dívida. É muito interessante, o nosso guia de estudo nos ajuda muito nisso, né? Ele coloca aqui 3 razões principais e eu creio que ele vai na jugular da questão, né? O primeiro é a ignorância. Há muita gente que tem experiência em atividades profissionais, que até vai bem profissionalmente no seu trabalho. Há gente que estudou bastante, tem PhD, tem pós-doutorado, tem tudo isso,
mas que falta maturidade financeira. Eu sou um dos defensores que as escolas deveriam ensinar, né, desde o beabá lá, a questão financeira, porque há muita gente que não tem maturidade financeira. A ignorância financeira gera problemas de dívida. E às vezes até um mandato familiar, né? O pai, a mãe, os avós já viviam dessa maneira. Exato. A pessoa acha natural viver endividado porque é assim que acostumou. Exatamente. Então, o mau uso do cartão de crédito entra aí, a falta de orçamento familiar entra aí nessa questão da ignorância e uma série de outras coisas que a gente poderia não ter poupança, enfim, né? O segundo motivo, ou os dois próximos motivos, tem que ver com a natureza humana, que é a questão do egoísmo e da ganância. Eu quero ter mais do que eu posso ter, eu quero pegar com a minha mão mais do que eu consigo alcançar. Então, para isso, eu preciso tomar uma dívida. Eu preciso fazer uso daquilo que é chamado aí no contexto corporativo de alavancagem. Mas, no final das contas, eu vou pagar juros e isso vai me prejudicar. Então, a gente cede, por causa da natureza humana, aos desejos pessoais, à publicidade. E é muito interessante, você falou no bloco anterior sobre a publicidade. Publicidade cria um círculo vicioso, Você pega um celular, compra, hoje ele é o top. Amanhã sai melhor e você diz assim, nossa, o meu já não é. E aí a mídia vem e diz assim, você tem que ter um novo. Aí você vai lá, toma um empréstimo ou coisa assim, gasta um dinheirão. O teu no outro dia já não vale mais nada, porque já não é o top de linha. E aí você aumenta o custo para ter. Já pensou se você aparece com um celular velho? Que tragédia, vergonha, né? Que vergonha, né? Que os amigos vão pensar, né, pastor? Não, e é interessante que as empresas, elas programam a obsolescência desse produto. Ou seja, Exato. ele vai ficar obsoleto porque ela já programou isso para que ela possa te vender outro na sequência. Exato. E esse espaço está ficando cada vez menor. Exatamente para que você possa gastar mais. O espaço está ficando menor e os produtos cada vez mais caros. E a necessidade, entre aspas, das pessoas cada vez maior também para adquirir esse tipo de coisa. Perfeito, muito bem colocado. E, finalmente, a lição também menciona uma coisa muito interessante. Tudo isso aqui é baseado na Bíblia, obviamente. Você tem a terceira razão, que é um infortúnio pessoal. Ninguém está livre nesse mundo de pecado de sofrer um acidente, de ter um problema de saúde, alguma doença ou coisa do tipo, que pode gerar circunstancialmente alguém entrar na dívida. Qual é a melhor maneira de prevenir? Bom, nós vamos ver aí na sequência da lição, mas eu creio que a melhor maneira é justamente aquilo que a gente dizia antes. Você gasta menos, pega aquela gordurinha que você não gastou, depois que você entregou o dízimo, entregou a oferta, enfim, e você guarda. Aquele valor somado todos os meses, em algum momento ele vai criar uma gordurinha maior. Com a inserção dos juros ele vai ser potencializado e aquilo ali vai ser a tua reserva de emergência para você. Quando tiver que pegar um valor a mais, você não pega de um banco ou de alguma financeira, você pega de você mesmo. Da sua própria reserva. Exatamente. Empresta de você. Empresta de você. E paga quando puder sem juros, né, pastor? Agora, esse último caso que você citou das pessoas com problemas de tragédias pessoais na vida, esses nós, como igreja, como indivíduos, precisamos ajudar, inclusive financeiramente. Agora, talvez se ajudar os outros dois grupos, nós não vamos estar beneficiando. Talvez a nossa ajuda tenha que ser um outro tipo de ajuda e talvez não ajuda financeira. Educação financeira. Educação financeira. Porque essas pessoas se habituaram a viver com dinheiro que não é delas. Eu estou vivendo com dinheiro que é de uma outra pessoa, de uma outra instituição. Exato. E eu vou continuar fortalecendo essa ideia de viver com o dinheiro dos outros. Eu nunca ando com as minhas pernas, eu estou sempre andando com as pernas de outras pessoas. Pastor, na prática é viver no cheque especial, viver pagando o rotativo do cartão de crédito, que é pagar o mínimo, não é Vai empurrando. E aqui, quando você paga o mínimo do cartão de crédito... Já está morto. Você morreu. E tem gente que empresta de um amigo... Aí para pagar esse amigo ele empresta de outro, aí para pagar esse outro ele empresta de outro, e a bola de neve. E você está sempre... E esse é um ponto muito interessante. Eu só diria finalmente que isso não depende de quanto se ganha. Uma vez eu conheci uma pessoa que ganhava um salário de R$30 mil por mês. Olha, se me desse metade desse salário eu já estava faceiro, né? Mas o indivíduo ganhava 30 mil, não tinha uma casa, não tinha um veículo próprio, e ainda estava enrolado com as coisas de Deus. Dízimo e oferta estava enrolado. Toda a vida enrolado. Mas como se ganha 30 mil? Porque vem aquele texto bíblico que diz assim, quem não sabe administrar o pouco vai ter dificuldade no mundo. Tem uma questão também que é o fruto do Espírito. E um aspecto do fruto do Espírito é o domínio próprio.
E geralmente os casos de dívida estão associados à falta de capacidade de se autodominar. A pessoa vai vivendo por impulso. Ela não pode ver o que quer. Não pode ver o que quer comprar, não pode ver o que quer acumular, não pode ver... Gente, a gente tem que aprender a dominar aquilo que a gente olha. Como a gente estava dizendo aqui, existe toda uma estrutura na publicidade e na sociedade de consumo que a gente vive para favorecer a compra, né? Para tirar o dinheiro seu. Porque, veja bem, quando você compra algo, você está tirando o seu dinheiro e entregando para outra pessoa. Porque aquela pessoa, ela quer acumular dinheiro. Então, você precisa gastar seu dinheiro com aquilo que realmente vai ser útil para você e não para enriquecer outra pessoa às custas da sua pobreza. Então, a gente tem que fazer essa análise, mas isso passa pela operação do Espírito na vida da gente, controlando ou nos ajudando a nos autocontrolar, né? Perfeito. Para mim, um grande exemplo, pastor, está aqui na parte de segunda-feira, eu anotei, é o exemplo de Salomão. Salomão era filho de um homem rico, era filho de rei. Ali no começo do seu reinado, né, ficou extremamente rico, mas ele achou que as coisas iriam satisfazer o seu coração. Então gastou feito um louco, colocou imposto cada vez maior em cima do povo, para chegar no final da vida e chegar à seguinte conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Né? Aí quando ele morre, o povo vai atrás do filho dele e fala assim, amigo, olha, o seu pai quase que acabou com a nossa vida, né? De tanto que aquela ganância. Então diminui aí sobre nós a questão dos impostos. O filho tolo disse o quê? Pois agora que eu vou apertar. E aí o reino se dividiu. Mas onde todo esse problema da cisão ali, 931, né? Antes de Cristo, aconteceu no povo de Israel. Com Salomão, que não teve a capacidade de se auto-administrar, como você mencionou. Exato. Então você vê, de uma geração para outra, daqui a pouco você destrói um país inteiro. Sim. Por causa de um indivíduo que não conseguiu ter esse autodomínio para administrar a sua vida. Isso acontece nos governos também, né? Sim. Quantos Tem países pessoas devendo? que não conseguem ver que você tem um limite para gastar, que é o limite do dinheiro que você tem. Você não pode gastar mais do que o dinheiro que você tem. Mas quando as pessoas, na vida pessoal, na sua cultura, elas acostumam a não ter esse limite e elas são colocadas para governar, elas também ultrapassam esse limite. E o resultado são países que estão endividados. Né? E aí todo mundo na miséria, né? Porque a miséria dele vai para toda a população. E a palavra de Deus é muito clara. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, eu não tenho desculpa na palavra de Deus para dever nada. Eu deveria pôr como princípio uma regra de vida, comprar só à vista. Né? E ainda que você use cartão de crédito, que alguns não recomendam usar cartão de crédito, se você não desenvolveu esse hábito, talvez não deva usar cartão de crédito mesmo. Você só deve usar cartão de crédito se você usa o cartão de crédito como se fosse cartão de débito. Exato. Se você usar o cartão de crédito como cartão de débito, pode usar cartão de crédito. Senão, não deve usar. Eu gostei muito de uma ilustração que o pastor Marlon Lopes usou outro dia, falando que o cartão de crédito deve ser usado nessa linha como uma espécie de controlador de fluxo financeiro. Então, eu uso o cartão nessa direção para controlar os meus custos. Antigamente eu tinha que anotar. Ellen White, inclusive, aconselha, anote cada real que você gastou, cada dívida, cada centavo, né, que você gastou, você tem que anotar com exatidão. Como que eu anoto isso? No cartão, mas usando dessa forma, tendo um orçamento. Você tem que ter fundo para isso. Exatamente. Lembra que você está pagando para isso. Claro. Você está pagando anuidade exatamente para você ter esse controle. Alguém está fazendo o controle que você... É um custo que você precisa calcular, né? Eu gosto muito também da palavra orçamento, embora ela não foi mencionada aqui, mas tem que ter um orçamento. Né? Quando a gente não tem um orçamento, a gente gasta mais. Você vai no mercado sem uma planilha, sem uma lista de compras. O que você vai comprar lá? Você vai comprar coisa que não precisa. Supérfluo. Pastor, mas eu chego até ao risco, eu concordo 100% com o que você está falando, mas eu vou até arriscar dizer para você, uma pessoa com uma mente bem simples na questão de gerenciamento financeiro. Ainda que não tenha orçamento, se ela utilizar um princípio rudimentar, que é trabalhar para ganhar primeiro, para dar, para poupar, guardar o dinheiro e só então gastar,
vai funcionar. Vai. Talvez não funcione de maneira ideal, como se ela fizesse orçamento, isso aí é muito melhor. Mas ainda vai funcionar de alguma maneira. Porque ela vai gastar só depois de ter economizado, de ter sido fiel a Deus e de ter... Exatamente. feito Então, o que tinha que fazer. ainda que você adote esse princípio bem simples de gerenciamento da vida financeira, ele vai funcionar. Pastor, agora eu imagino alguém que está aí assistindo a gente, pensando assim, rapaz, eles estão falando isso. Pois eu já estou, a água já passou do pescoço, do nariz, da cabeça, eu já estou lá no lodo, eu não consigo sair. A gente quer deixar a esperança no coração, porque, afinal de contas, nós estamos no canal da esperança. Exatamente. Né? Eu gostei demais aqui da parte de terça-feira, como sair das dívidas. E o nosso manual, ele vem dizendo aqui coisas bem simples. O que fazer para escapar das dívidas? Primeiro, compromisso para com Deus e ser fiel ao devolver o dízimo sagrado. Excelente. Então, eu não posso começar a resolver minha vida se eu estou devendo para o dono do universo. Eu tenho que reconhecê-lo, que as bênçãos ele me dá. Então, primeira coisa, o conceito de primícias. Eu vou dar a Deus o que é de Deus. Mesmo que você já esteja na dívida. Exatamente. Porque tem gente que pensa, não, estou endividado depois Só que eu saí da depois, dívida. Não, Então faz o agora. compromisso. Isso. É, A primeira pensa, coisa. eu não Deus. posso devolver dízimo porque estou endividado. Não, talvez você seja endividado porque não você... devolve dízimo. Exatamente. Exatamente. Então, primeiro Deus. Segundo, suspender dívidas adicionais. Qualquer outra dívida que eu... Não, vamos parar com esse negócio. Eu vou cortar essas dívidas aí que eu estou assim... O meu coração está pulando de vontade. Vou cortar isso aí. É um concerto com Deus, menciona Isso, o nosso guia, O nosso né? guia. Eu Exatamente. gosto de uma ideia, pastor, só Sim. colocando aqui, de que se for necessário comer pão e água, eu tenho Mas que fazer resolver. para pagar a dívida. Isso. Então, é suspender e baixar ao máximo o meu padrão de vida. Você sabe o que é polenta? Sei, e gosto, inclusive. Quanto é que custa? Baratinho. Pronto, polenta com banana, meu amigo. Ninguém Resolvido. morre. É ir para a simplicidade. Né? Ir para a Exatamente. Morre. simplicidade. Tem comida nutritiva e que é barata. Oh. Exato. Outra coisa, você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. Não é assim, não, eu vou fazer plano aqui para pagar em 10 anos. Não, amigão. É se livrar, Ellen White tem aquela expressão, se livrar da dívida, né, pastor? Como se fosse uma lepra. Exato. Eu tenho que evitar esse negócio. Outra coisa, faça uma lista das suas dívidas. Acho que o maior problema da pessoa que tem dívida é que ela não tem lista para nada. Uhum. Tem alguns que eles não sabem quanto ganham, mas também não sabem nem quanto que está devendo. Foi o caso que o pastor contou aqui. Ó, se eu for para uma rua, tem um devedor. Se eu vou para lá outra, tem gente me cobrando. E, finalmente, comece a fazer o pagamento mínimo em cada uma das dívidas mensalmente. Depois, na medida do possível, aumente os pagamentos das dívidas menores. Então, você vai quitando. Começa com as dívidas menores. Isso. Vai até dar um ânimo em você, né? Ó, eu Isso consegui aí já essa, consegui. daquela e tal, até você resolver Isso a é um questão. assunto espiritual, é de oração. Deus quer libertar. Claro. Se eu quiser, e Deus quer, Sim. não vai conseguir. E quando você começa a dar esses primeiros passos, entra o milagre de Deus. Você vê acontecendo na sua vida, né? Exatamente. Pastor, é tão espiritual que, ó, Paulo escreveu, Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Promessa Então, de Deus. Pastores, e a pessoa que está endividada, é uma pessoa cristã e que deixou de devolver o dízimo e agora está ouvindo aqui e está pensando, poxa vida, eu tenho que começar a dizimar, mas eu tenho um saldo de dízimo devedor para trás. O que essa pessoa deve fazer? O que vocês recomendam para ela? Na medida do possível, ela deveria fazer um trato com Deus de devolver o dízimo que ela deixou de devolver. E aí vem a pergunta, né? Você deve devolver o dinheiro do dinheiro que você tomou emprestado? Deve devolver o dízimo do dinheiro que você tomou emprestado? É porque não foi rendimento, né? Hã? Não devolva dízimo, Sim. porque esse dinheiro Não é não seu. foi dado por Deus para você. Exatamente, exatamente. Né? Rendimento. Então, quando você recebeu o dinheiro que Deus deu para você, então você devolve o dízimo e com o que sobrar você paga a dívida. Perfeito. Né? Mas o ideal é sempre tentar, né, como foi bem colocado, tentar devolver aquilo que foi atrasado. Salvo uma circunstância Você pode muito fazer um complicada. plano para você Exato. fazer Parceladamente, enfim. Mas eu acho que esse é o ponto principal, né? A grande questão para a gente não entrar em dívida e sair da dívida é ser fiel a Deus, né? Quando a gente coloca Começar o foco daí. nas coisas materiais, a gente se enrola todinho
sai do plano de Deus, não recebe a bênção de Deus e, por consequência, recebe a maldição do diabo e aí sofre. Dicas muito importantes, hein? A gente está aqui conversando com especialistas nessa área, esses pastores trabalham há muitos anos orientando as pessoas nesse sentido, eu tenho certeza que essas dicas estão abençoando a sua vida. O resumo de tudo é: comece com Deus, que você colocou Deus em primeiro lugar, por meio dos dízimos e das ofertas, Ele vai ajudar você a fazer o restante, tá? A gente vai fazer um rápido intervalo agora, é rapidinho mesmo, não saia daí, a gente volta já já. Eu conheço casos de famílias, irmãos de sangue, que até hoje não conseguem olhar um na cara do outro porque teve a situação, emprestou um cheque, serviu de fiador e a outra pessoa da família errou e aí criou uma inimizade. Então a Bíblia está nos livrando de um pepino. Estamos de volta com lições da Bíblia para continuar recebendo dicas tão importantes sobre como administrar nossos recursos, os recursos que Deus colocou em nossa mão para a glória dEle. Eu quero fazer uma recomendação especial para você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de ter contexto, que gosta de ter ampliação do conhecimento que está revelado na Palavra de Deus. Bons comentários. E nada melhor do que um comentário inspirado, por isso eu recomendo os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen White. Aqui na minha mão eu tenho uma revista que apresenta textos separados das mais de 100 mil páginas da autora norte-americana, especificamente agora nesse caso sobre o tema do nosso guia de estudos dessa temporada. Então, você que gosta de estudar o nosso guia, você que gosta de acompanhar lições da Bíblia, você pode ter na sua casa, a sua própria mão, um material que vai ajudar você a entender bastante sobre esse tema tão rico e tão importante à luz da Palavra de Deus. Como é que faz para adquirir esse e outros produtos da Casa Publicadora? Muito fácil, é só acessar cpb.com.br. Vamos continuar falando de dívida? Tem dívidas que são nossas e tem dívidas que são dos outros. E existe uma armadilha aí da dívida dos outros que pode nos pegar, que é a tal da fiança. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso, pastor Bonfim? E tem. E tem. E não é uma coisa muito simpática. Porque a Bíblia geralmente fala assim, ajuda os outros, né? Vai lá, se alguém está precisando, dê ajuda. Mas quando chega para esse assunto de fiança, né? De se tornar fiador, a Bíblia fala assim, meu amigo, se você por um acaso caiu nessa besteira, nessa armadilha de ser fiador, não durma essa noite, vai lá na casa dele hoje mesmo, bate na porta e diz, meu amigo, me perdoa, por favor, me libera dessa encrenca em que eu me meti. Porque é realmente uma encrenca que Deus quer nos livrar. A palavra de Deus nos orienta a não nos tornarmos fiadores da dívida de outras pessoas, de uma possível dívida. É que a pessoa que está precisando de um fiador, É porque ela não tem crédito. ela não tem crédito. E se ela não tem crédito, provavelmente ela já tem um problema no mercado, no comércio. E você tendo crédito, você pode ajudar. Mas se você também ficar sem crédito por estar ajudando ela, você também não vai poder ajudar mais. Exatamente. É melhor nesse caso dar, né? É melhor Você nesse pode caso ajudar. você pode dar. O nosso guia de estudo na quarta-feira... Porque às vezes você se torna fiador de uma pessoa, mesmo não tendo. Exato. Porque você tem Amigo. crédito, mas não tem dinheiro. Exato. Aí daqui a pouco o indivíduo lá não paga a dívida dele, você é responsável e você não tem. Então vai ficar dois sem crédito. E você quer ser legal, né? Você quer ser Ser bonzinho. legal, Isso. bonzinho, todo mundo ser legal. Não, E não, alguns vai a pessoa até- me pedir para mim, eu vou dizer não. Que Sim. chato. Eu não vou ser cristão se eu fizer isso, né? Eu não vou estar demonstrando o amor de Cristo, que ajuda as pessoas. Mas é bem interessante, o guia, quarta-feira, ele diz duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, por que eu falei do dar? Porque 75%, de acordo com os estudos, das pessoas que se tornam fiadores acabam fazendo pagamento. Então, 75%, se eu entrar num negócio desse, provavelmente eu vou ter que pagar. Existe aí mais de 2/3 de chance de eu ter que pagar a dívida. Então, é melhor eu ajudar já com um aporte financeiro, é muito melhor, eu durmo tranquilo e eu não infrinjo a palavra de Deus. E É uma segundo, pesquisa, né? É uma pesquisa, exatamente. 75% dos fiadores pagam a dívida. Pagam a dívida. Então, se você entrar nessa, quase certo que você vai ter que pagar. Então, amigão, não entra nessa que você vai ficar com uma dor de cabeça.
E segundo, o texto diz assim, ó, no segundo parágrafo aqui, eu gostei muito, a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso, jamais. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. A dívida é dele. Úteis aos necessitados, mas não me responsabilizar pelas dívidas dele. Exatamente, exatamente. Pastor, acho que eu esqueci de mencionar, quando você me perguntou, eu esqueci de mencionar onde está isso na Bíblia. Ok. Então, talvez alguém que está nos assistindo não tenha o guia nas mãos. Provérbios capítulo 6, versos 1 a 5, Provérbios 17 e 18 e Provérbios 22 e 26. Quem dá esse pitaco não somos nós. É nada mais, nada menos que o homem mais sábio que viveu nesse mundo, Salomão. Exatamente. Não se torne fiador de ninguém. Não empreste seu cartão de crédito, poderíamos dizer também, que é a mesma coisa. Né? Você podia me emprestar o seu cartão de crédito? O seu cheque, empresta o seu cheque. Exatamente. Mas se o cara já não tem cheque, por quê, hein? Por que não dão cheque para ele? Exatamente. Tem que cuidar com isso, porque talvez ele já teve, o banco já não dá mais para ele. E o fim das contas é o seguinte, esse conselho aqui é um conselho espetacular, porque assim, eu conheço casos de famílias, irmãos de sangue, que até hoje não conseguem olhar um na cara do outro, porque teve a situação, emprestou um cheque, serviu de fiador e a outra pessoa da família errou, e aí criou uma inimizade. Então a Bíblia está nos livrando de um pepino. Você sabe que eu tenho um irmão, e uma irmã, e uma vez eu estava numa situação financeira bem difícil. E não pedi dinheiro para meu irmão, mas meu irmão falou assim para mim, numa conversa, meu irmão disse, sabe que eu não vou emprestar dinheiro para você, porque vai piorar a sua situação. E eu me lembrei de um outro ditado que diz assim, se você emprestar o dinheiro, você vai perder o dinheiro e vai perder o amigo. Exatamente. Né? É melhor ficar assim. Porque a amizade vai... A pessoa não paga e aí não consegue mais conversar, fica fugindo de você e você perde a amizade, é uma coisa. Pastor, eu também achei interessante aqui na parte de quarta-feira que aí você tem o inverso disso. É você dar o dinheiro e o outro ser o seu avalista, que é o caso das pirâmides financeiras. Você dá uma quantidade, você dá R$1.000 lá e o camarada fala, não, fica tranquilo, vou fazer render 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes a inflação aí. 8% ao mês. Isso. Que não dá em lugar nenhum da terra. E o cara, não, fica O cara tranquilo. consegue, né? Isso. Ele... 1 mês, 2 meses, 5 meses, ele aguenta. Mas vai chegar uma hora que todo mundo sabe que isso aí vai explodir. Sim. Né? Então, é a questão da ganância. O camarada coloca na pirâmide financeira e ele está esperando que um dia ele vai bamburrar. Ele vai mesmo, né? Os primeiros geralmente ganham bastante dinheiro. Sim. Mas a maioria... A palavra de Deus diz, né? O que é Provérbios 28, 20? O fiel será acumulado de bênçãos, mas aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A riqueza que Deus quer dar é fruto do meu trabalho. É uma riqueza honrada. Essa riqueza que vem assim, fácil, loteria, ganhar dinheiro dos outros... Essa é uma riqueza que geralmente não é abençoada. Ela tem maldição nela, que não vem do princípio da Bíblia. Trabalho e recebo. Trabalho e recebo. Suor do teu rosto comerá o teu pão. Esse é o que Deus falou. Eu tenho que seguir esse esquema. E demanda tempo, né? É atribuída a Einstein uma frase que eu gosto muito, eu acho que se aplica aqui no contexto da lição, que a frase diz assim, juro composto é a maior força do universo, né? Uma das maiores forças do universo. E é interessante, o juro composto ele só funciona com o tempo. Então o indivíduo coloca R$1 lá na poupança e aquele R$1 recebe um jurinho, depois recebe outro jurinho, e aí você bota mais R$1 e já são 2 mais o juro. E ao longo do tempo a coisa vai prosperando. Então é impossível, logicamente, você enriquecer ou ter recurso financeiro maior com pouco tempo, da noite para o dia. Isso é loucura. E se a gente fizer um cálculo de 3% ao mês, você fizer um cálculo 3% sobre 3% sobre 3% sobre 3% sobre 3%, em um período de tempo, 5, 6 anos, você vai ter quase o PIB do Brasil. Quem é que vai ganhar isso? Quem é que vai pagar isso para você? Isso não existe. Essas ofertas mirabolantes têm desonestidade em algum ponto. Você não sabe onde está, mas quando chegar nesse ponto, você vai perder tudo. O nome já diz, é a pirâmide, né? Aqui é uma base de gente sustentando quem está em cima. Lá em cima tem alguém ganhando. Dinheiro que todo mundo está entregando aqui. E todo mundo perdendo. Um ganha e todos perdem. E a hora que o de baixo sair, toda a pirâmide vai cair. Exatamente.
E o de baixo vai sair com bastante raiva, Exato. vai querer entrar na justiça e não vai ter onde recorrer. Porque, como você disse, não vai ter, esse dinheiro não vai voltar mais para você. Você perdeu. Foi a sua cobiça que causou sua ruína. Exatamente. Né? Você quis se apressar a enriquecer. A Bíblia fala, não se apresse a enriquecer. Vai devagarinho, vai no andar das crianças, vai crescendo, Deus vai abençoar. Conselho bíblico para você é trabalhe. É. Trabalhe e seja econômico. Isso. Seja econômico, Vida seja simples. fiel a Deus, tenha simplicidade na sua vida, porque aí o dinheiro vai chegar. E aquilo que vem fácil, diz o ditado, o que vem fácil, vai fácil. Agora, aquilo que você trabalha, suado, você dá valor. Você dá valor. Não é? Então, isso é um recado muito importante. Cuidado com essas ofertas, especialmente quando os países começam a entrar em crise e as pessoas começam a ficar desempregadas, aparecem essas propostas. Geralmente é nesses momentos. Então, fica esperto, que o Brasil é assim, de vez em quando aparece uma crise, né? Então, você já fique atento, porque você pode ser assaltado com uma oferta como essa, que sempre vem com uma maquiagem bonita. Sempre tem um produto que ninguém nunca viu, um diamante, não sei o quê, alguma coisa, e você acha que você está produzindo, você não está produzindo nada. Você está entregando o seu dinheiro na mão do devorador. Tem que ter disciplina e paciência. Eu acho que são duas palavrinhas que a gente precisa desenvolver e a Bíblia nos fala disso, né? A Bíblia mesmo diz lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando dos eventos finais, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Tem que ter disciplina, tem que ter perseverança e paciência. A grande questão dessas pirâmides, elas sempre dão certo, de tempos em tempos elas vêm, elas sempre dão certo por uma razão. Porque é mais fácil buscar uma coisa rápida, veloz, aparentemente, do que pagar o preço da disciplina e da paciência, que é o que Deus quer nos ensinar. Agora, queridos, existe algum momento em que o empréstimo, ele pode ser razoável? Embora a gente já saiba que o melhor é você não dever nada. Mas vamos pensar na situação em que o indivíduo, por exemplo, ele quer adquirir a casa própria e há um programa estatal do governo que oferece com juros bem abaixo do mercado, com longo prazo, dentro do orçamento, ou então um indivíduo que vai pegar um empréstimo também em um banco do governo ou financiado pelo governo para ele poder estudar, fazer a faculdade dele. O que vocês têm a dizer sobre isso? Que conselhos vocês dariam a essas pessoas? Bem, pastor, eu diria o seguinte, tudo tem o seu lugar. O problema é que tem gente comprando pãozinho na padaria no cartão de crédito. Aí também não dá, né, amigo? Ontem minha esposa foi querer colocar a película no celular, a moça falou, mas eu posso fazer em 6 vezes. A película, né? Aí é um absurdo, né? Não dá, né? Então, assim, e é interessante, quando você olha para o mercado, você vê que as coisas que passam rapidamente, geralmente dá para você comprar com muita facilidade à vista. As coisas que são praticamente eternas na nossa vida, ou que vão durar muito, claro que elas vão custar mais caro. Claro. Então, você vai precisar justamente dessa ajuda, ou desse aporte. Né? Então, eu diria o seguinte, olha, tem pessoas que vão conseguir praticamente pagar o que come e o que veste, e deveria ser assim, à vista. Se conseguir isso, já é uma grande vantagem. Às vezes, por exemplo, comprar um carro, principalmente nos dias de hoje, comprar um carro zero, amigo, é quase que impossível você comprar à vista. Então faz o quê? Anda num poisésinho, anda num carro mais simples, mais humilde, desse você passa, você ajunta, passa para o outro, passa para o outro, daqui a pouco, um dia você vai chegar. Chega lá. E põe um adesivo, o meu outro carro é um Mercedes, que é o ônibus que ele anda, né? Pois é. Olha, só para dar um testemunho aqui. Ou antes de rir do meu, pague o seu. Esse é fantástico. Gostei mais dele. Essa é boa. Olha só, pastor, eu quando casei, claro, né? Eu casei há 30 anos atrás. Tem pouquinho tempo. Eu andava num Corcel 2, 79, 4 marchas. Já andei nesse carro. Mas eu comprei à vista. Depois eu passei por um Voyage 82, também paguei à vista. Depois eu passei para uma Paraty. E aí foi melhorando, um carro cada vez mais seminovo. Mas foi no passar do tempo. Quando eu já tinha quase 20 anos de casado, aí eu consegui comprar um Siena Zero. Rapaz, mas que alegria. Cheirinho de novo, né? Isso, eu não tirei o plástico. Não tirou o plástico? Eu ficava assim dentro Olha, do carro. para animar você, deixa eu falar. Nós precisamos ter 2 carros. Onde moramos não tem transporte público. Certo. A soma das idades dos meus 2 carros dá 24 anos. Então já entendemos. Isso anima, né? Então assim, pastor, eu comprei o Zero a primeira vez, eu já tinha mais de 20 anos de casado. Carro pelado. Era chassi, roda e motor.
entendeu? Mas eu precisava, na região que eu morava do Brasil, eu precisava ter um carro zero, para a segurança minha e da minha família. Consegui fazer isso. Então, eu consegui, com o passar dos anos, fazendo o princípio que os colegas falaram aqui, eu vou pagando para mim, né? Consegui fazer isso, e aí eu usei durante acho que quase 8 anos, só carro zero. Aí chegou uma hora que eu percebi o seguinte, não, eu estou perdendo dinheiro. Não compensa, né? Não, porque quando eu vou trocar lá o carro, nossa, perdeu demais. Aí que passei, hoje eu uso um carro de 17 anos de uso. Hoje eu uso uma Fielder 2005. E consigo... Um dos meus é então, de 2005 também. Então estamos juntos nessa aí. Inteiro. Boa. Então veja só. Que é um carro de qualidade. Isso, e não tem problema. Então veja só, pastor. Agora, tem pessoas, por exemplo, para comprar uma casa, não dá. Nossa, não vou esperar, vai ser 3 gerações. Então, aí eu faço o quê? Vou atrás de um investimento, de um empréstimo que não vai arrancar os meus olhos. Vou lá, converso, vejo quais são as melhores opções. Menor juros possível. E existem bancos que fazem o seguinte, ó, você tem 30 anos para pagar, mas se você pagar em 15, Sim. Baixa para menos da metade. Abate o juro. Aí eu faço o quê? Corro lá, arranjo trabalhos a mais, aquela coisa toda, pago e vai ser uma benção. Olha, gente, que bênção, viu? Nós estamos aprendendo muito aqui. Aplica isso na sua vida. Esses são princípios que vêm da palavra de Deus. Não é para você ficar rico. Se você for ficar rico, é bênção. Mas a questão aqui é para você ser feliz e fazer aquilo que Deus espera que você faça. Todas essas bênçãos, esses princípios estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.